dia em que anunciamos, né, para toda a sociedade a quem a gente vai servir, a quem a gente vai adorar. Mas antes, eu queria conhecer quem está nos visitando pela primeira vez. Quem está aqui em Lagoinha Sobradinho pela primeira vez? Pode fazer um sinal assim? Deus abençoe, Deus abençoe. Pode ficar de pé, por favor? Importante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, a Lagoinha ama você. Glória a Deus. Se vocês não são membros de nenhuma igreja, Lagoinha Sobradinho ficaria honrado em recebê-lo como membro aqui. Agora, se são membros, leva o nosso abraço para o seu pastor, leva um beijo da Lagoinha Sobradinho. Que bom que vocês vieram aqui hoje, nosso dia de festa, né? Estava conversando com o Roberto ali, né? O batismo, ele representa muitas coisas, né? Uma das coisas é o crescimento da igreja, o crescimento do reino, né? Quando a gente tem um batismo, a gente está crescendo, né? Mais discípulos, mais anunciadores da palavra, né? Isso que é importante. A gente vai compartilhar aqui uma palavra rápida a respeito do batismo, né? Todos estão com Bíblia aí? Poderiam abrir sua Bíblia em Mateus 28, de 18 a 20? Mateus 28, de 18 a 20. Quem achou, fala amém. Quem não achou, misericórdia. Amém. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, a tua palavra foi lida. Esteja, Pai, falando conosco nessa manhã. Como é bom a gente ler a tua palavra, como é bom a gente meditar na tua palavra. E como é bom também a gente praticar os ensinamentos que ela nos traz, Pai. Esteja, Pai, nos dando um coração, Pai, ensinável, para que possamos, Pai, praticar cada detalhe, Pai. Em nome de Jesus, amém. E o que é o batismo, né? Quem chegou batizando lá era João Batista. Ele foi preceder Jesus, né? João Batista veio precedendo Jesus no espírito de Elias, né? Com a unção de Elias. E ele começou a batizar. Um batismo de quê? De arrependimento. Ele lá no Rio Jordão, as pessoas procuravam ele pregava o arrependimento. Essas pessoas, elas se arrependiam e desciam as águas. E o que simbolizava aquilo? Uma limpeza, uma vida em santidade, para poder receber o Mestre. Elas desciam o Jordão e simbolizava que todo o pecado, toda a sujeira ficava nas águas e elas eram restauradas para poder receber o Mestre, né? Uma vida em santidade para poder receber o Cristo, né? O batismo é você assumir publicamente quem é que você está seguindo. É você dizer para a sociedade, dizer para todos: eu sou um servo do Deus vivo. Eu sou um seguidor de Cristo, um imitador de Cristo, né? Antes aqui a gente estava conversando aqui com os batizandos, né? Você se batiza, você está dizendo: eu carrego o nome de Deus na minha vida. Eu sou reconhecido agora como o filho do Deus vivo. Você está dizendo para todo mundo. Ah, mas eu só estou mergulhando. Não, tem toda uma simbologia. Tem toda uma história por trás disso. Você está dizendo que você segue o Mestre, que você vai imitar o Mestre, né? Paulo disse, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Só que a gente pode pular Paulo, né? Imitar Paulo já é uma benção. Mas você imitar direto o Mestre, tudo que ele fez por aqui, é mais bênção ainda, né?
mestre, ele veio mudar muita coisa da religiosidade, né? Os fariseus, eles tinham um tratamento totalmente diferente, como eles tratavam a religiosidade, ou a religião, né? E veio Jesus quebrando tudo isso, né? Ele veio perdoando a mulher adúltera. Ele chegou numa sociedade onde todos queriam apedrejar, ele perdoou. Ele veio fazendo milagres, ele veio ressuscitando, ele veio comendo com pecadores e publicanos, um hábito que não tinha, e ele veio reunir todo esse povo, né? E isso que nós temos que fazer hoje, imitar a Cristo em tudo. Você não fazer distinção de pessoas, você receber as pessoas, você receber o homossexual, você receber o ladrão, você receber o bandido, porque Deus é quem faz a mudança. E a gente não pode julgar essas pessoas. Isso é viver como Cristo. E para isso que a igreja, ela está aqui para copiar o que Cristo faz, né? E o batismo também, você representa que você agora vai ter uma nova vida, uma nova caminhada. O plano da salvação, o que é o plano da salvação? Deus criou o homem, criou a mulher, colocou no jardim. Olha aí, vocês ficam aí. Vocês podem fazer de tudo. Tem uma árvore da vida aqui, vocês podem comer dela à vontade. E tem aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam dela. Ela está aí, mas não coma dela. E o diabo chega lá para a pessoa e fala assim, ó, se você comer daquela... Chegou para a mulher e fala assim, se você comer daquela árvore, seu entendimento vai abrir, você vai ser igual a Deus. Só que nós já éramos igual a Deus, porque Deus tinha nos criado a imagem e semelhança dele. Ele ofereceu para a gente o que a gente já tinha. Ele ofereceu algo que já era nosso, a semelhança de Deus já era nossa. A gente não precisava ser igual a Deus, porque a gente já era igual a Deus. E o diabo, né, com a inveja do homem, né, porque o homem, ele criou o homem como uma obra-prima. E o diabo, na queda, ele tinha inveja, ele tem até hoje a inveja de nós. O diabo tem inveja de nós. E ele junta todas as forças dele, todos 1/3 dos anjos que caíram com ele, para poder levar para junto dele. Ele quer destruir o plano de Deus, né? Ele tentou destruir lá no plano, no Éden, tentou destruir na cruz o plano de Deus de salvação, e hoje ele tenta destruir o plano de Deus como? Tirando o homem da presença de Deus. É a forma que o diabo tenta tirar isso. E o pecado nos separou de Deus. Deus e o pecado, ele não tem relacionamento. Deus é santo. E os que têm que se aproximar dele, têm que se aproximar em santidade. O evangelho pregado por João Batista, o evangelho de santidade, de pureza, entrou no Jordão, levantou puro para poder ter um encontro com o Mestre. Nós também temos que nos apresentar puro, sem as imperfeições, sem o pecado, descer nas águas e voltar puro para se apresentar, com as nossas vestes brancas. E Deus, o que ele pensou? Eu preciso resgatar essa humanidade. E ele planejou o plano da salvação. O que era o plano da salvação? Antes, o sacrifício era de animais, morte constante de animais. Eu pecava, ia até o sacerdote, estou precisando me restaurar, pequei ontem, briguei com a minha esposa, traz uma pombinha, levava uma pombinha, matava a pombinha, aí brigava no dia seguinte de novo, procurava o sacerdote, briguei de novo, rapaz, vamos ter que aumentar o bicho aqui, uma cabra, traz uma cabra, levava uma cabra, no dia seguinte eu brigava com a sogra e brigava com a esposa, rapaz, agora é só um boi, traz um boi aqui, aí eu levava um boi, morria o boi, e era uma morte constante, porque sempre tinha pecado, e tinha que ser apagado o pecado. Aí o que Deus? Nossa, se eu mandar alguém com sangue puro, um sangue limpo, todos os pecados vão ser apagados. Os que vieram antes e os que virão depois. Todos os pecados serão apagados. E o que ele faz? Manda o Filho dele amado, Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem, caminhou no meio de nós, esteve aqui presente, mostrando para toda a humanidade quem era Deus, que Deus era amor, que Deus é amor, né?
amando a prostituta, amando o publicano, amando todos que estavam ao redor dele, todos que não mereciam amor para a religião, ele chegou amando, representando quem era Deus para a humanidade. E esse Deus que caminhou entre nós, ele viveu e foi tentado em tudo aqui nessa terra. Tudo ele foi tentado. Todas as tentações que a gente passa. A Bíblia fala que em tudo ele foi tentado, mas venceu tudo. Aí entra o diabo novamente, tentando atrapalhar o plano de Deus. Depois que ele foi batizado por João Batista, e João Batista fala: eu não sou digno de te batizar, mestre. Não, é o momento, me batiza. Você que tem que me batizar, mestre. Ele é batizado e levado para o deserto. Lá ele foi tentado pelo diabo novamente, tentando atrapalhar o plano da salvação. E ele venceu toda a tentação, só com a palavra. O diabo mandava, ele rebatia com a palavra de Deus. E ele venceu toda a tentação do diabo, venceu ali aquela batalha. Foi para a cruz, morte de cruz, um sangue puro e um sangue testado. Chegou na cruz, aquele sangue foi vertido. E aquele sangue puro, aquele sacrifício puro, ele limpou toda a humanidade do pecado. Toda a humanidade foi limpa com aquele sangue, todo o preço foi pago com aquele sangue da cruz, né? A dívida de pecado que a gente tinha, ela foi pago naquela cruz. Aí você me pergunta assim, mas como é que restabeleceu esse relacionamento se eu continuo pecando? Você peca, mas se arrepende. E aquele sangue vertido na cruz, ele te cobre. Quando você recebe o Filho de Deus como Salvador da sua vida, você é coberto para aquele sangue, você é selado. E Deus olha para a terra assim, ele não vê mais o Eberson, pecador, miserável. Ele olha o sangue do Filho dele sobre a minha vida. Ele olha ali o Eberson regenerado, restaurado, pronto para ter um relacionamento comigo. E o véu, com essa morte, o véu que separava, o véu que só o sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos, Santíssimo Lugar, agora não. Agora todos nós temos acesso a esse Deus, porque o véu foi rasgado. O sangue vertido, e hoje eu posso ajoelhar na beira da minha cama e orar ao Senhor. Posso ali ajoelhar, posso falar direto com Ele. Ah, mas é um monólogo? Não, Ele te responde. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele te responde. Porque quando você recebe Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de você. Hoje a gente vai dar de lembrança aqui um livro para os batizandos que se chama Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Recomendo para que todos leiam. Esse livro, ele fala do relacionamento com o Espírito Santo. Às vezes a gente deixa o Espírito Santo em segundo plano na nossa vida. Ele está tão ali contigo ali que você deixa ele. Mas o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é Deus que habita dentro de você. Ele tem um contato ali extremo, íntimo, com Deus Pai, com Deus Filho. Ele é Deus que habita dentro de você. Então, tudo que você vive, tudo que você tem que tomar de decisão, é só perguntar ao Deus que habita dentro de você. O Espírito Santo vai te direcionar. E a gente não pode mais viver de qualquer jeito, como se não existisse um Deus habitando dentro de nós, entregando os nossos corpos à idolatria, entregando os nossos corpos ao pecado, porque existe um Deus que habita dentro da gente. E isso tem que nos incomodar, tem que ser um incômodo. José, ele fala, né, que ele não pecou com a mulher lá de Josafá, como é que é o nome do Potifar, Potifar, porque ele não queria decepcionar o Deus dele. Ele não estava nem preocupado, ele estava preocupado em decepcionar o Deus dele. E nós temos que ter essa preocupação a todo tempo, decepcionar o nosso Deus. Nós não pecamos porque não queremos decepcionar quem habita em nós. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, né? E como eu falei, né, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Precisava de um derramamento de sangue puro, verdadeiro, para que houvesse remissão de pecados. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. A ordenança não é só evangelizar, a ordenança é fazer discípulos. Eu sou imitador de Cristo.
E em volta de mim vai ter vários imitadores de Cristo. E em volta dessa pessoa, vários imitadores de Cristo. E assim vai, igual um marketing multinível. Vários imitadores de Cristo, seguindo imitadores de Cristo e aprendendo com imitadores de Cristo. Não adianta nada a gente falar do evangelho para a pessoa. Está aqui, o evangelho é esse. E virar as costas e ir embora. Essa pessoa tem que ser acompanhada. E aí? Como é que eu caminho agora à frente? O que eu faço agora? Como eu vivo? Para onde vou? Precisa ser orientada. E isso é fazer discípulos. Já recomendei um livro, agora recomendei um filme. A Forja. A Forja são homens que vão fazendo outros discípulos, outros imitadores de Cristo. E nós temos que fazer igual aquele filme. Fazer imitadores de Cristo. Cada um de nós responsável por fazer imitadores de Cristo. Hoje a mensagem da noite vai ser sobre a semente, a parábola da semeadura. Você lança a semente, mas você cultiva essa semente. Você rega essa semente, você molha, você ensina, você aduba, até essa semente começar a frutificar. Isso é o Evangelho. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Não existe evangelizar e deixar o discípulo caminhar sozinho. O discípulo tem que caminhar lado a lado. Você tem que ensinar o Evangelho para o discípulo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma das formas da gente verificar se um batismo ele é válido ou inválido é saber se a pessoa ela foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você tira qualquer um, o batismo é inválido. Se você adiciona alguém a esse batismo, o batismo é inválido. O batismo válido é o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo ele representa hoje a ressurreição. Ele representa o nascer de novo. Não é no momento do batismo que acontece isso. É só simbolizando para a igreja. O momento que a pessoa nasce de novo é quando ela toma a decisão. Quando ela está sentada nesse lugar aí, toma a decisão. Hoje, eu quero seguir a Cristo. Eu hoje quero ser um servo, caminhar com Cristo. E nesse momento que ela toma essa decisão, ela nasce de novo. E o batismo é só para mostrar para a igreja, mostrar para a sociedade esse nascimento de novo. O velho homem representa o quê? Ele morre. Como Jesus morreu e ele ressuscitou, nós morremos na água e ressuscitamos para uma nova vida com Cristo, né? E quando você mergulha na água, você declara que crê que Jesus morreu pelos seus pecados. Quando você sobe, você declara que Jesus ressuscitou. No batismo, você mostra ao mundo que foi salvo pela morte e ressurreição de Cristo. Tudo isso é o simbolismo do batismo. E para isso, você precisa o que antes? Confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Isso é salvação. Mas isso é antes, né? Antes do batismo. Essa decisão é anterior. Ninguém aqui dos batizandos está tomando essa decisão hoje. Essa decisão já foi tomada lá atrás. Essa posição já foi tomada lá atrás. E hoje só está mostrando para todos nós. Quem batiza, declara que tem uma vida nova em Cristo. O velho Eberson, ele fica para trás. É um novo Eberson daqui para frente. E Deus, ele não se lembra do velho Eberson. O velho Eberson já era. Deus, ele vê agora o novo Eberson. O velho Eberson, ele não tinha intimidade, ele não falava, ele não tinha relacionamento. O novo Eberson, ele vai ter um relacionamento, ele vai ter uma caminhada junto. E ele só lembra desse novo Eberson. É uma nova vida com Cristo. E toda vez que você toma essa decisão e vem aquelas vozes te lembrando de quem você era, vem aquelas vozes trazendo os pecados cometidos, dizendo que você não é digno da salvação, isso é o inimigo tentando atrapalhar a sua caminhada. Quem te acusa é o inimigo. Deus, ele não se lembra mais. Ele não ressurge. Deus, ele não ressuscita o velho homem.
Ele ressuscita um novo homem no Espírito. Esse é Deus. Agora você tem uma vida nova, purificada do pecado e dedicada a seguir Jesus. Santidade não era só para João Batista. Santidade é para a caminhada hoje. Temos que caminhar em santidade. Temos que ter as nossas vestes brancas. A gente está vendo os acontecimentos do mundo. Jesus está bem próximo. Não podemos caminhar como se isso não fosse acontecer. Não podemos acordar de manhã como se isso não fosse acontecer. Temos que viver como a volta dele a qualquer instante. Jesus está voltando. E você está assumindo perante a igreja um compromisso de viver para Jesus. Romanos 6, 3 e 4. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. É uma nova vida com Cristo. Quem se batiza, crê na vida eterna. Os batizandos hoje estão dizendo para toda a igreja: eu vou morar no céu. Glória a Deus. Estão dizendo: eu vou morar no céu. Quem crê e se batiza está dizendo que vai morar no céu. No batismo, você mostra a ressurreição. Você mostra que espera pela vida eterna com Cristo. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, um dia você também vai morrer, ou não. Ou Jesus voltando, você não vai morrer, mas depois vai ressuscitar para a vida eterna. A morte não é o fim. Quem recebe Jesus como seu Salvador tem uma alegria interna que ele não consegue mostrar, não consegue explicar. Está tudo dando errado, mas ele é feliz, porque é a alegria da salvação. É a alegria de saber com quem você caminha, a alegria de saber que você tem um pai. Vocês não estão entendendo. Quando você recebe Jesus como Salvador, você é recebido numa família real. É uma família real. Você começa a caminhar com Cristo e Filho do Deus Criador dos céus e da terra. Você não fica mais sem pai nesse mundo. Você tem a quem recorrer em todas as dificuldades. E Ele ajuda em todas as dificuldades. Romanos 6,5. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Vamos ressuscitar em Cristo para viver uma vida eterna em ruas de ouro. Rapaz, essa criançada aqui que gosta de um futebol, jogar um futebol em rua de ouro. Imagina, aí, em ruas de ouro. Essa é a nossa promessa, viver na cidade santa. Então, o batismo é a publicidade de uma decisão tomada. Anunciamos para o mundo que o velho homem morreu com todos os pecados e ressuscitamos em Cristo para uma nova vida. Anunciamos que vamos viver em santidade, esperando a volta de Cristo. Tudo isso é o batismo. Mateus 28, 20. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É uma promessa de Cristo. Eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Quem aqui já se sentiu sozinho, parece abandonado? Só eu? Parece que a gente está abandonado no mundo, cheio de problema acontecendo, tem ninguém me ajudando. Mas a palavra diz: estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você não está abandonado, você está com o Mestre. O Mestre está ao teu lado, caminhando contigo. Na dificuldade, recorra ao Mestre. Peça ao Mestre. Fale com o Mestre. Não vai pedir ajuda a quem não possa te ajudar. Não vai abrir seu coração para a pessoa que não vai te ajudar, só vai fazer fofoca da tua vida. Abra seu coração para o Mestre. Chora embaixo do chuveiro. Chora embaixo da cama, não. Ajoelhado na cama. Chora para o Mestre. E Ele vai te ouvir.
aquele quartinho secreto de oração, chora lá no quartinho secreto, que ele vai te ouvir. É uma promessa dele. Vamos